Boa tarde, amigos do Cantinho do Mendes. Hoje eu vou voltar a um tema, falar de um tema, comentar um livro, cujo tema eu gosto muito. Eu já falei em gravações anteriores, que parece que mexe muito comigo. Eu, como espírita que só acredito que em outra, talvez, encarnação, eu estive ali em um campo de concentração nazista. Hoje nós vamos falar de Babi Yar, de Anatoly Kuznetsov. Nossa, que nome! Kuznetsov. Anatoly Kuznetsov. É complicado, é um autor russo e esse romance aqui é um romance documentado, aclamado internacionalmente, que descreve uma das maiores execuções individuais em massa do Holocausto nazista. Esse livro que eu tenho, inclusive, a frente dele está com durex aqui, que eu protegi. Eu tenho esse livro há 50 anos. Essa edição aqui é de 1969. Isso, 1969, essa edição. E é um livro que eu já li 2 ou 3 vezes, talvez até mais vezes. E hoje, olhando ele, já pensei, vou voltar a ler novamente. É um livro inesquecível. Tudo nesse livro é verdade, diz o Anatoly, o autor. Ele tinha 12 anos e vivia em Kiev, na Ucrânia, quando os alemães ocuparam a cidade em 1941. A sua idade, ele era pequeno ainda, né? E ele, então, a idade dele permitiu que ele escapasse do conhecimento dos nazistas e colaboradores locais. E ficava observando, permitiu que ele observasse os crimes de guerra cometidos contra os judeus, ciganos, nacionalistas, ucranianos, prisioneiros de guerra soviéticos. Ele, como era criança ainda, então ele, com 12 anos de idade, é lógico que à distância ele ficava sabendo e ouvia assim, direto, o matraquear das metralhadoras ali no chamado Babir, que quer dizer Barranco das Velhas. Era uma região ali, um local que havia uns barrancos, um pequeno riacho ali, um riozinho, e ali eram executados em massa, então, os pseudo-inimigos dos nazistas. Mais de 33.700 pessoas perderam a vida em um massacre que durou 2 dias lá em Kiev. Foi seguido depois por mais 66 mil nos próximos 2 anos, na sequência da guerra. Começou isso em 1941, quando os nazistas ocuparam a cidade de Kiev, e depois continuou durante os próximos 2 anos. No total, mais de 100 mil pessoas foram executadas ali, em Kiev, principalmente em Babi Yar, o Barranco das Velhas. Aos 14 anos, o autor, ele tinha 12 quando invadiram, né, ali a cidade na Ucrânia, invadiram, e principalmente em Kiev. E aos 14 anos ele começou a escrever tudo o que ele via, tudo que ele viu, tudo que ele via. E depois ele completou esse manuscrito com depoimento de sobreviventes e testemunhas oculares. E documentos de apoio também, apesar dos esforços do governo soviético para esconder qualquer traço das atrocidades perpetradas em Babi Yar. Os soviéticos procuraram esconder o que ocorreu ali. O livro serializado, foi publicado em séries, né, em jornais, na Rússia, foi publicado após extensa censura, censuraram muito do livro, mas o Anatoly converteu o texto completo, original, para um filme, e esse filme era contrabandeado da Rússia para o resto do mundo, e até ele fez isso, e quando ele desertou, então ele começou a restaurar a condição original do livro, de Babi Yar.
E esse livro oferece uma perspectiva única e multifacetada de alguns dias mais sombrios do Holocausto, escrito por uma testemunha sobrevivente. É um livro muito triste, porque é real. É a história real da opressão nazista na Ucrânia. Uma visão de um menino que viu tudo. Uma passagem muito triste narrada nesse livro foi quando os nazistas fizeram um jogo de futebol com o Dínamo. Todo mundo conhece o Dínamo, né? Esse time de futebol russo que existe até hoje, o Dínamo de Kiev. E os jogadores do Dínamo, enfraquecidos, famintos por causa da guerra, e os nazistas contra os nazistas, um time de nazistas bem alimentados. Assim, quando terminou o primeiro tempo do jogo, o Dínamo estava ganhando de 1-0, e aí no intervalo um dos chefes nazistas foi no vestiário do Dínamo e avisou para eles, falou, olha pessoal, vocês estão jogando muito bem, estão ganhando, mas é melhor você deixar o nosso time ganhar. Deixem os nazistas aqui ganharem, porque senão pode dar problema para vocês. Mas o Dínamo, na maior gana, porque eles estavam sendo obrigados ali, estavam sido submetidos pelos nazistas, né? E vendo tudo aquilo que estava acontecendo, não quis nem saber, voltou no campo, ganhou o jogo. E os jogadores, então, foram todos executados pelos nazistas. Esse livro eu recomendo que vocês leiam, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Tem pessoas que falam, mas Mendes, Roberto, você fica colocando essas coisas ruim para a gente ler, isso é passado, mas é um passado que pode voltar a qualquer momento. A gente vê as coisas acontecendo e fica pensando, por que aconteceu isso? Porque havia um monte de pessoas como as que existem agora, no momento, que apoiam até quem ajuda a provocar a disseminação desse vírus. Ajuda com seus comentários, com seus procedimentos. Aqueles que não usam, insistem em não usar a máscara, que insistem em dizer que é uma gripezinha, que isso daí, sendo pessoas fortes, atleta, não vai ter problema nenhum. Essas pessoas que saem aí se juntando, se aglomerando, fazendo festa, fazendo um monte de coisas que nós sabemos que só aumentam, então, a pandemia, só aumentam aí a disseminação desse vírus. Leiam o livro, eu recomendo com louvor esse livro. Leiam esse livro. Vocês que já leram outros livros sobre o Holocausto, certamente esse livro aqui precisa ser lido por vocês. Boa tarde e até de repente. Tenham uma boa tarde e uma boa semana. Fui!